Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Matematicana. Eu sou a Ana Furtado de Mendonça e tenho aqui o meu canal no YouTube e as páginas do Facebook e do Instagram para te ajudar nas dúvidas de matemática. Eu hoje vou trabalhar polinômios, fatoração de polinômios. Mas antes de começar a aula, eu gostava de te pedir para que você deixasse aqui o seu like, porque o seu like vai indicar ao YouTube que o vídeo é interessante e é importante para outras pessoas. E também subscreva o nosso canal, tá bem? Muito bem, então vamos lá à nossa aula sobre fatorização de polinômios. Antes de começar a falar sobre a fatorização de polinômios, eu vou rever um bocadinho sobre os casos notáveis da multiplicação. O quadrado do binômio, imagina que eu tenho a mais b ao quadrado, onde a é um monômio e b é outro monômio, e o quadrado do binômio diz que a ao quadrado mais 2 vezes a, b mais b ao quadrado. Então, imagina que se eu tiver 2x mais 3 ao quadrado, eu posso desenvolver esse binômio, desenvolver, ou de duas maneiras. Ou eu faço 2x mais 3 vezes 2x mais 3, que é a propriedade da potência, né? Ou seja, um número elevado ao quadrado é igual a ele multiplicado duas vezes, né? E eu faço aqui a minha propriedade distributiva, tá? Ou eu uso essa fórmula do quadrado do binômio, que é o que eu vou fazer. Eu vou usar essa fórmula, tá? Isso é só uma revisão. A ao quadrado seria 2x ao quadrado, mais duas vezes o a, que seria o 2x, vezes o b, que é 3, mais o b ao quadrado, que seria 3 ao quadrado. E isso ficaria 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, x ao quadrado, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 6, vezes x, 6x, 3 ao quadrado, 9. Tá? Isso seria desenvolver este binômio e eu ficaria aqui com esse polinômio. Fatorizar isso seria voltar para isso daqui. E como é que eu fatorizava? Eu fazia quem é a raiz quadrada de 4, x ao quadrado, quem é a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de x ao quadrado é x, o sinal é sempre esse, e raiz quadrada de 9 é 3. Isso daqui seria voltar, aqui eu desenvolvo e aqui eu fatorizo. Então, isso é só para lembrar aqui o quadrado do binômio, tá? Eu também posso ter a mesma coisa, só que com o sinal negativo. E ficaria a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Vamos dar um exemplo. X menos 3 ao quadrado. Eu posso resolver isso fazendo propriedade distributiva, tá? Que é multiplicar esse por esse, esse por esse, esse por esse e esse por esse. Ou usando a fórmula do quadrado do binômio, que é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, que é o que eu vou usar. O a aqui é o x e o b aqui é o 3. Então, eu vou fazer a ao quadrado, x ao quadrado, tá? Mais, ou eu aqui já posso botar menos 2 vezes o x vezes o 3. Como o sinal já está aqui negativo, eu não ponho o 3 negativo, mais o quadrado do b. Tá bem? E isso vai ficar menos 2 vezes 3, 6, vezes x, 6x, mais 9. Isso daqui é desenvolver o polinômio. E se eu chegasse aqui, eu posso dizer, agora vai fatorizar. Fatorizar é voltar para isso. Como é que eu faço? Quem é o quadrado? A raiz quadrada de x ao quadrado é x, o sinal é esse. Raiz quadrada de 9, 3. E depois, se eu fizer 2 vezes o 3 vezes o x, isso dá o
6x daqui. Tá bem? Isso é só para relembrar vocês sobre esses conceitos de o quadrado, nos casos notáveis, o quadrado do binômio e o, agora também, e o, a diferença de quadrados. Ou seja, se você tiver, por exemplo, A mais B vezes A menos B, atenção que A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. Mas A mais B vezes A menos B, os sinais são contrários, tá? Então, basta eu resolver isso. Eu posso resolver usando propriedade distributiva. Mas, se eu me lembrar dos casos notáveis, eu vou lembrar que isso daqui basta eu fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá bem? Vamos a um exemplo com números, para ficar mais fácil para vocês. Eu faço x mais 9 vezes x menos 9. Eu vou fazer o quadrado do A, aqui é o A e aqui é o B. Então, o quadrado x ao quadrado menos 9 ao quadrado. Isso vai dar x ao quadrado menos 81. Tá certo? E se por acaso você encontrar x ao quadrado menos 81 e lhe pedirem para fatorizar, você vai se lembrar da diferença de quadrados. Ah, isso daqui vai ser o quê? Isso vai ser x mais 9, x menos 9. Tá bem? Pronto. Isso era só para relembrar alguns conceitos sobre polinômios, que é o desenvolvimento de polinômios, e isso vai me ajudar na fatorização dos polinômios. Então, muito bem, há várias formas de fatorizar um polinômio, bem? O primeiro deles é colocar o fator em comum. Então, é colocar o fator comum em evidência. Então, vamos falar um exemplo, tá bem? Por exemplo, eu tenho aqui 4x. 4x ao cubo menos 2x ao quadrado, tá? Se eu prestar atenção aqui, o 4 eu posso escrever como 2 vezes 2, certo? E eu sei que o x eu posso escrever como x vezes x vezes x, o x ao cubo, menos o 2 é 2, e aqui eu posso dizer que é x vezes x. Então, eu vou ter um 2 e pelo menos 2x em cada um desses lados. E é o que eu vou colocar em evidência. Vou colocar em evidência 2x ao quadrado. E então, se eu tirar o 2 daqui, vai me sobrar 2 e vai me sobrar x. E aqui não me sobrou nada. Por isso vai ficar 1, porque 2x ao quadrado vezes 1 volta a ser 2x. Quando eu fatorizo, o que está aqui depois da igualdade, se eu voltar a multiplicar, tem que voltar a dar o polinômio anterior. E vamos ver se não dá. 2 vezes 2, 4. X ao quadrado vezes x. X ao quadrado vezes x. Lembrem-se que isso é potência. Mesma base, repito a base e somo os expoentes. E isso fica x ao cubo. Está aqui ele, x ao cubo. Tá vendo? Então, se eu multiplicar 2x ao quadrado vezes 2x, volta ao 4x ao cubo. E se eu multiplicar o 2x ao quadrado vezes menos 1, volta a esse menos 2x ao quadrado. Tá bem? Perceberam? Então, a primeira forma de fatorizar é usando o nosso colocando o fator em evidência. Perfeito. Agora, outra forma de fatorizar é fazendo o agrupamento,
tá? Trabalhando com agrupamento. Vamos ver um exemplo de agrupamento. Por exemplo, eu tenho o seguinte. Eu tenho, por exemplo, 2yx menos x menos 6y mais 3. Muito bem. Eu aqui consigo ver que aqui tem esses dois, tem o x, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou botar o x em evidência. Eu tirando o x daqui vai ficar 2y menos, e eu tirando o x daqui, eu tenho que ficar com 1, porque x vezes 1 é x. Menos. E aqui, o que é que eu tenho em comum? O número 2, certo? Porque aqui eu posso dizer, aliás, não é o número 2, desculpem, é o número 3. Tá? Porque eu tenho 2 vezes 3 e aqui eu tenho 3. Então, se eu tirar o 3 aqui, vai me sobrar 2y. Para ficar mais, se eu tenho menos aqui fora, aqui tem que ser menos. E se eu tirar o 3 aqui, eu tenho que deixar o 1, porque 3 vezes 1, 3. Ok? Muito bem. Agora, eu aqui nessas multiplicações, eu tenho esse número em evidência, que eu posso colocar em evidência. E fica, se eu tirar o 2y menos 1, sobra-me o x, que eu ponho aqui no parênteses, e se eu tirar o 2y menos 1, vai me sobrar aqui o menos 3. Pronto. Terminou aqui a minha fatorização usando o agrupamento. Ok? Muito bem. Vou apagar aqui, tá? E vou apagar essa parte daqui. Pronto. Se você quiser rever, volta o vídeo e rever novamente essa parte aqui dos casos notáveis. Ok? Outra forma de fatorizar é quando eu tenho aqui a diferença de quadrados. Muito bem. Por exemplo, eu tenho 4x ao quadrado menos 16. Lembram-se do caso notável quando eu tenho a mais b, a menos b, eu faço a ao quadrado menos b ao quadrado. Eu consigo ver que se eu fizer raiz quadrada de 4x ao quadrado, eu vou ter 2x. É uma raiz quadrada perfeita, tá? Como é um binômio, eu aqui vou ter mais, aqui vou ter menos, 2x. E aqui, quem é a raiz quadrada de 16? É 4, tá? E então, eu fico aqui com a minha diferença de quadrados. Ok? Vamos imaginar outro. Eu tenho 25 menos x ao quadrado. Eu vejo que é um binômio. Eu vejo que a raiz quadrada de 25 é 5. Mais e menos, que vai ser a diferença de quadrados, né? Que é a mais b, a menos b é a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? E raiz quadrada de x ao quadrado, x e x. E aqui eu faço a minha fatorização usando a diferença de quadrados. Muito bem. Eu também posso fatorizar usando o quadrado do binômio. O quadrado do binômio. Por isso é que eu revi os casos notáveis. Então, o que é que diz o quadrado do binômio? Se eu tenho a mais b ao quadrado, isso é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Ou a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então, imaginem que vocês têm, por exemplo, vocês têm x ao quadrado mais 10x. Não, vocês têm, por exemplo, desculpa, x ao quadrado mais 4
mais 4x mais 4, tá? Quando eu tiver um trinômio, quando eu tiver um binômio e aqui for negativo, eu penso logo na diferença de quadrados. Quando eu tiver um trinômio e eu quiser saber se ele é um quadrado binômio, eu vejo se eu consigo extrair a raiz quadrada do x ao quadrado. Então, x ao quadrado é x. O sinal vai ser esse, tá? E raiz quadrada de 4 é 2. Só me falta ver se o 2AB eu consigo chegar aqui ao 4x. Então, eu faço 2 vezes x vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes x, 4x. Ou seja, esse polinômio pode ser fatorizado dessa forma, x mais 2 elevado a 4, a 2, desculpa. Ou, por exemplo, imagina que eu tenho x2 menos 6x mais 9, e eu quero fatorizar, tá? Eu quero transformar no produto de outros monômios, porque isso daqui acaba por ficar produto, concordam? Vira produto, né? Que é a multiplicação. Eu quero transformar isso num produto de outros polinômios mais pequenos, no caso binômio. Então, eu vejo raiz quadrada de x é x. O sinal é esse daqui. Raiz quadrada de 9 é 3. Será que eu vou conseguir, se eu resolver isso, voltar e ter esse 6 aqui no meio? Basta ver. 2 vezes x vezes menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6x. Está aqui ele, por isso, é verdade, eu posso transformar esse polinômio, né, fatorizando, transformar nisso. Certo? E, por último, eu posso fatorizar através da soma e produto. Como é que é isso da soma e produto? Por exemplo, eu tenho x ao quadrado mais 10x mais 16. Muito bem. Ou seja, eu tenho que encontrar dois polinômios, aqui vai ser positivo e positivo, porque como é tudo positivo, eu sei que isso daqui vai ser o x e esse daqui vai ser o x, para poder dar x ao quadrado, mas eu tenho que encontrar dois números cuja soma seja 10 e cuja soma seja 10 e cujo produto está certo, seja 16. Tá? Então, eu vou começar aqui no produto, eu posso ter 4 e 4. Só que 4 mais 4 é 8, por isso não pode ser. Agora, eu posso fazer 2 vezes 8, não é? O produto pode ser 2 e 8, porque 2 vezes 8 dá 16. E 2 mais 8 dá 10. Então, eu encontrei o par de números para cá. Isso vai ser 2 e isso vai ser 8. Se vocês fizerem a se vocês desenvolverem esse polinômio, tá? Vocês vão ver que vai voltar a dar isso. Vamos tentar fazer? Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 8, 8x. 2x mais 2x mais 16. X ao quadrado mais 10x mais 16. Então, tá certo. A minha fatorização correu bem. Tá bem? Eu fiz através da soma e do produto. Ok? Muito bem. Vamos mais um exemplo desse soma e produto. Por exemplo, eu tenho x ao quadrado menos 13x mais 42. Muito bem. Eu tenho que fatorizar isso, tá? X. Muito bem. Para isso daqui estar positivo, esse tem que ser menos e esse tem que ser menos. Porque menos com menos vai dar mais, tá?
e a soma tem que ser negativa. Então, eu vou pensar na soma e vou pensar no produto, ok? Na soma e no produto. Então, a soma tem que dar 13 e o produto tem que dar 42. A soma tem que dar menos 13. Então, dois números que dê 42, pode ser o 2 e o 21. Mais 2 vezes 21 dá 42, mas a soma vai dar 23, por isso não é, tá? Eu posso pensar no 6 e no 7. 6 vezes 7, 42, tá? Ou menos 6 vezes menos 7 dá também 42. E menos 6 mais menos 7 dá menos 6 menos 7, que dá menos 13. Pronto, encontrei os números. Então, x menos 6 e x menos 7 é a minha fatorização. Bom, isso tudo aqui foi para fazer uma revisão sobre como é que eu fatorizo. Agora, eu vou ajudar a uma aluna do colégio, do colégio militar, tá bem? Que me pediu para resolver aqui uns exercícios de fatorização. E eu agora, já dando essa introdução, posso resolver esses exercícios. Então, às vezes, para fatorizar, eu tenho que combinar, colocar em evidência, com ver se é um caso notável, que é o que vai acontecer nesse caso aqui. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é que eu tenho x, x e x. Por isso, eu vou colocar o x em evidência. Qual é o número que multiplicado por x que dá x ao cubo? X ao quadrado. Aqui, menos 2x. Qual é o número que multiplicado por x dá x ao quadrado? X. E aqui, qual é o número que multiplicado por x dá x? É o 1. Então, a primeira parte eu já fiz, foi colocar o x em evidência. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fatorizar isso daqui. E se prestar atenção, eu vou ter aqui um caso notável. X ao quadrado menos 2x mais 1, raiz quadrada de x ao quadrado, raiz quadrada de 1. X, olha o sinal, menos 1 ao quadrado. E vamos ver se depois isso dá o 2x. Vamos ver se é verdade. X menos 1 ao quadrado. Eu faço o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o x vezes o 1, mais o menos 1 ao quadrado. Aqui deu menos 2x, por isso está certo. A primeira fatorização já está feita. Ok? Muito bem. Vamos para o segundo exercício. B. Eu tenho x à quarta, mais 2x ao cubo, mais x ao quadrado. O que é que eu vejo aqui que eu tenho em comum? Eu pego sempre a letra com o menor expoente, porque todas as outras vão ter ele. Então, eu vou botar x ao quadrado em evidência, vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1. Por quê? Se eu multiplicar x ao quadrado vezes x ao quadrado, tem x à quarta, 2x vezes x ao quadrado dá 2x ao cubo, e 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado. Agora, aqui dentro eu tenho um caso notável. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, o sinal é positivo, raiz quadrada de 1 é 1. Se eu depois fizer 2 vezes x, 2 vezes 1, dá 2x. Tenho aqui a minha segunda fatorização. Está feita. C. Eu tenho 5x ao quadrado menos 20x mais 20. Olha o que é que eu vejo aqui. Todos eles são múltiplos do 5. Põe o 5 em evidência. Vai ficar x ao quadrado menos. Qual é o número que multiplicado por 5 que dá 20? 4. X mais 4. 5 vezes. Agora vamos ver se isso aqui é um caso notável. X, raiz quadrada de x ao quadrado é x, o sinal negativo, raiz quadrada de 4 é 2.
E vamos ver se depois 2 vezes menos 2 vezes x dá menos 4x. Está certa a minha fatorização. Questão C também já está feita. E a última, que é 9 x à sexta mais 6x à quinta mais x à quarta. Olha o que é que eu disse. Todos eles têm x. Eu vou pegar o que tem o menor expoente, x à quarta, e aqui vai ficar 9x ao quadrado, porque se eu multiplicar x ao quadrado vezes x à quarta, dá x à sexta, mais 6x, porque x elevado a 1, que eu não preciso pôr, vezes x elevado à quarta, dá x elevado à quinta. E agora, x elevado à quarta. Qual é o número que eu vou colocar aqui? Vai ser o 1, porque 1 vezes x à quarta dá x à quarta. Agora, eu aqui vou ver se consigo transformar num caso, se isso é um caso notável. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Sinal positivo, raiz quadrada de 1 é 1 ao quadrado. Vamos ver, se eu fizer 2 vezes 3x vezes 1, isso dá 6x, que é esse meu número do meio. Está pronto o nosso exercício está prontíssimo, tá bem? Espero que tenham gostado. Se você gostou, compartilhe este vídeo e coloque aqui o seu like e subscreva ao nosso canal. Um beijinho e até o próximo vídeo.